Boa noite, meus irmãos. Hoje estamos aqui novamente todos reunidos para mais uma passagem do nosso Evangelho, com essas belas palavras que Jesus nos deixou. Hoje, a parte que nos toca será do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, do item 3 ao 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Então, irmãos, como sempre de costume, de praxe, sabendo que não é um dogma, não, mas só para nos colocarmos em posição mais confortável, vamos relaxar, esvaziar nossos pensamentos, lembrarmos agora de todos os que sofrem, os que são oprimidos. Vamos pedir ao nosso mentor, aos nossos espíritos amigos, que sempre estão conosco, que nos acompanhem novamente aqui neste momento do Evangelho, para que possamos ser intuídos, sermos protegidos também daqueles irmãozinhos que ainda estão na labuta, não do bem, mas querem nos distrair para alguma outra coisa, que eles não possam se aproximar e nem intuir-nos de uma maneira que não seja proveitosa. Então vamos lá. Aquele que se eleva será rebaixado. Nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele que, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso está em Mateus, no capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele e com seus 2 filhos o adorou, dando a entender que queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela. Que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes explicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder, mas àqueles a quem o meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, disse-lhes: sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes a tratam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas para servir, e dar a vida pela redenção de muitos. Está em Mateus, no capítulo 20, versículo 20 a 28. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidado para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículo 1 a 7 e também no versículo 11. Essas máximas resultam do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é,
que não alimentar nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. Deparamos com a mesma ideia fundamental nessa outra máxima. Aquele que quiser tornar-se maior, seja o vosso servo. E nessa outra, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes os que na terra eram os maiores, os mais poderosos, é que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que jamais se perde, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que constituía a sua grandeza terrena, e que não se leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privado de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois vêm acima deles resplandecentes de glória, aqueles a quem espinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio. As encarnações sucessivas, mediante as quais os que ocuparam as mais elevadas posições numa existência, descem em existências seguintes a mais ínfimas condições, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros. Se não quiserdes ser obrigados a descer, buscai ao contrário, o lugar mais humilde, o mais modesto, pois Deus saberá dar-vos outro mais elevado do céu, se o merecerdes. Agora, vista esta passagem, né, meus irmãos, cabe a mim fazer uma pequena interpretação ao meu modo de ver, né, não pela razão, pela certeza que o meu ponto de vista será o mais correto, porque é até uma passagem que não deixa muita dúvida. Ele nos mostra a simplicidade a que nós devemos existir aqui nesse mundo. A simplicidade que o Espiritismo nos diz que nós devemos ter pelo exemplo, e o exemplo que nós tivemos de Jesus na sua humildade, ele sendo o Espírito mais elevado que aqui na Terra já esteve, o Espírito que, quem sabe, seja o mais próximo de Deus, que nós podemos ter conhecimento. Ele veio aqui como um pobre carpinteiro, filho de um homem serviçal, se colocou ao lado dos seus, dormiu relento, comeu o que tinha, e não deixou de ser sábio, e com humildade tratou todos os seus irmãos. Quando ele diz, sejas simples como igual a uma criança, não quer que a gente se torne infantil, porque a gente sabe que o nosso espírito tem várias encarnações, então é disso que ele está falando. O nosso espírito tem que ser humilde, tem que ser modesto. Muitas vezes, posições aqui na Terra onde somos colocados são apenas para nos testar até onde as nossas ambições, o nosso orgulho ainda está em escala elevada, o que nós já conseguimos superar e aquilo que nós ainda não conseguimos superar. Que quando nós fizermos de volta a nossa passagem para a nossa verdadeira pátria, para a pátria espiritual, o que nós levaremos conosco? Aquilo que não nos é perdido, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós fizemos para o nosso melhoramento, aquilo que nós fizemos para o próximo, aquela caridade despretendida, a verdadeira caridade. É isso que nós levaremos, nós não levaremos riquezas materiais. Isso tudo nos foi concedido, nos foi emprestado para essa existência. E para que com aquilo nós nos melhorássemos, para que com aquilo nós fôssemos testados. Então, nem nós espíritas, nem outros irmãos católicos, nem outros irmãos umbandistas, nada é superior. Ninguém é superior a ninguém, como os ricos não são superiores aos pobres. Nós todos, perante a Deus, somos os mesmos filhos. Nós todos, perante a Deus, temos as mesmas obrigações. Nós todos temos o mesmo caminho para ser trilhado. Sabendo disso, meus irmãos, então vamos nos preparar agora para o encerramento deste Evangelho, colocando-nos também novamente em posição de oração, agradecendo a Deus por esse momento tão precioso de podermos estarmos juntos, mesmo que seja somente em pensamento, através desse áudio que nos é compartilhado através deste grupo. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que sofrem das males do corpo, que sofrem dos males do espírito, doenças físicas, doenças mentais, que todos eles
Recebamos nesse momento uma bênção, um passe, um alívio nessas suas necessidades. Ninguém é esquecido perante a Deus. Nós todos temos as nossas dificuldades e nós sabemos a por que as temos. Se não sabemos, devemos procurar o motivo e tentar recuperar o mais breve possível, para que possamos, na outra existência, não termos mais essa dívida. Então, pedindo pelos irmãos, vamos pedir também pelas águas, por as águas de todo o planeta, principalmente por alguma água que nós tivemos reservado para esse momento, que ela seja fluidificada e nela colocado todo o remédio necessário para a cura do nosso corpo físico e também do nosso campo mental. Então, meus irmãos, desejando a todos uma boa noite, um excelente final de semana, com essas palavras eu me despeço. E que assim seja.